A gente tem visto assim que cada vez mais com a campanha que está sendo feita, a gente vê mais e mais pacientes procurando para fazer o exame. E, em geral, o pessoal que é da faixa etária aí mais acima dos 60, 70 anos tem um pouco ainda de preconceito. Ainda Os tem. mais jovens não tem tanto. O pessoal mais jovem, a partir dos 40, 50, que é a nova geração que está começando a procurar fazer exame, eu acho que já de tanta campanha, né, de tanto a gente falar, já tem mudado um pouco o perfil, assim, já tem procurado mais. Que bom, uma conscientização maior. Mas o pessoal aí acima dos 60, 70 ainda tem um pouco de preconceito ainda com o exame. O apresentador Gustavo Parra, que é apresentador do Balanço Geral, que acabou de sair do programa, ele pediu para te fazer uma pergunta. Claro. Qual que é a idade que a gente deve procurar, no caso os homens, procurar o urologista para fazer o exame? Especificamente em relação ao exame de próstata, assim, a gente segue o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda, né? Então, assim, a partir dos 50 anos em geral, tá? Para quem não tem sintoma. Para quem tem histórico de familiar de primeiro grau com câncer de próstata, principalmente antes dos 60 anos, né? Então, se o pai teve câncer de próstata, começa o exame 5 anos mais jovem, então a partir dos 45. Como se tivesse uma predisposição? Existe uma predisposição. E pacientes que são de raça negra também devem começar a fazer antes. Por quê? Então, porque existe uma predisposição maior. Existe, por conta da raça. Então, em geral, tende a vir uma doença um pouco mais cedo e também, quando aparece, tende a ser uma doença um pouco mais agressiva. Então, tem que começar a fazer o exame um pouquinho mais cedo. Então, às vezes, em alguns casos, tem que começar, por exemplo, a partir dos 40. 439-99520380, esse é o nosso WhatsApp. Pode mandar sua pergunta aqui, o doutor vai responder. Pode tirar as suas dúvidas. Qual dúvida que você tem? Eu quero saber, você de casa. Seu marido já foi fazer o exame? O seu marido já foi na consulta com o urologista? Sim ou não? Qual que é a idade do seu marido e se ele já foi? Manda mensagem no nosso WhatsApp, 439-99520380. E se você, homem que está assistindo o programa, quero saber de você. Você já foi? Sim ou não? E qual foi a primeira vez? Qual a idade que você tinha quando você foi a primeira vez no urologista? Você sabe que a gente fala tanto da próstata, mas eu vou ser bem sincera, eu como jornalista não sei nem a função, porque cada órgão tem a sua função. A próstata serve para quê, doutor? A próstata, ela é um órgão que a gente fala que ela faz parte do aparelho gênito-urinário masculino. Então, ela é um órgão, a gente está vendo, a imagem está aparecendo? Vamos mostrar aqui, ó. A gente vai mostrar essa imagem aqui. Então, ali em cima a gente vê a bexiga cheia, né? A urina, aquele amarelinho lá. E essa glândulazinha rosada aqui no meio, que tem um caninho passando no meio dela, é a próstata. Essa daqui é a próstata? Isso, é a próstata, então ela fica aqui bem... Aqui é a bexiga? Isso, essa é a bexiga e esse amarelinho aí é a urina. Aqui o xixi. E o canal sai bem no meio da próstata. Ok, aqui é a próstata. E aí já entra no pênis, que já é a uretra, né? O canal da urina que sai pro pênis. Ok. Tá? Então, a próstata, ela tem, na verdade, uma função que faz parte do aparelho reprodutor do homem, né? Ela ajuda a produzir o líquido seminal, que é o que vai nutrir os espermatozoides. E o espermatozoide, ele fica armazenado nessa vesículazinha atrás da próstata, aqui? no casulinho, tá vendo? Isso. Esse aqui? Aí fica armazenado o líquido seminal, né? O sêmen. Tá. Que na ejaculação ele vai sair pelo canal e sai pela uretra. Então essa, vamos dizer, basicamente a função da próstata é para reprodução. Tá. Passou a reprodução, ela só serve para dar problema, né? Ai, meu Deus. Tá, e daí a gente pergunta, então a gente já sabe qual é a função dela e quais os sintomas, por exemplo, alguma coisa não vai bem, como eu consigo, sem ter feito o exame, consigo ter algum diagnóstico? Eu tô tendo um sintoma X, por exemplo, inchaço, vermelhidão, dor, ardência, existe isso? Em relação ao câncer de próstata, assim, um problema que acontece é que, em geral, não aparecem sintomas na fase inicial, então a pessoa não sente nada. A próstata, a maioria dos homens, quando tem sintoma da próstata, tem por conta da obstrução do canal, da uretra, por conta do inchaço benigno da próstata. É uma doença que acomete 90% dos homens até os 70 anos, é o aumento do volume da próstata, que não é câncer. Não é câncer isso? Não é câncer. Então é isso que causa dificuldade para urinar, o jato urinário fraco, o homem tem que fazer força para urinar, começar a acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro. E, em geral, esses sintomas são relacionados ao aumento benigno, ao inchaço benigno, que não é o câncer. E daí o que tem que fazer nesse caso? Aí vai fazer o preventivo, como, né, assim, o preventivo eu falo que ele serve para tratar tanto a doença, potencialmente um câncer que pode surgir, e também acompanhar esses sintomas que são muito frequentes no homem também, que é o tratamento da doença benigna, né?
A próstata, em geral, a doença que aparece, o câncer, aparece numa zona que a gente chama de zona periférica, que é essa zona posterior. Essa zona aqui de trás. Aqui. Isso, nessa Essa parte posterior. aqui. Então, ela não acomete o canal da urina, que é, em geral, onde aparecem os sintomas. Então, assim, se um câncer de próstata tiver causando sintoma do ponto de vista de dificuldade para urinar, a gente já imagina que já é uma doença já um pouco mais avançada. Porque, em geral, os sintomas não aparecem na doença inicial. Por isso a importância de fazer o exame, né, gente? Exatamente. Prevenir é o melhor remédio, gente. Por isso que a gente precisa fazer essa consulta regular no médico. É o que a gente fala de nós mulheres. Todos os anos, desde que menstruou, às vezes até antes de menstruar, a mulher está indo todos os anos no médico e fazendo exames. Ah, mamografia a partir dos 40, todo ano eu faço. E todo mundo tem que fazer. Mesma coisa os homens. Que às vezes tem medo, eu não vou, aquela coisa, quem procura acha. Parece que o homem tem essa mentalidade. Não tem que ter, tem que buscar. Tá bom, gente? Vamos lá, mensagem de telespectador no 439-9952-0380. Você tem dúvida? Manda pra cá. Quero saber de você, do seu marido, do seu pai, do seu irmão, do seu companheiro. Com qual idade ele foi a primeira vez no urologista? Ele procurou o seu médico. Sara, boa tarde. Como esposa, quais sintomas eu devo ficar atenta e esperta do meu marido? Eu pego no pé dele para ele ir ao médico, mas ele foge. O meu nome é Célia Guerra do Bandeirantes. Célia, não é só ele não, tá? Doutor, pode tirar a próstata como forma de prevenção, igual as mulheres fazem, mastectomia? Excelente pergunta, Célia. Primeira pergunta, sintomas. Então, aí é isso que a gente estava comentando. Na verdade, o ideal é que procure sem ter sintomas, né? Então, chegar no médico e falar, olha, eu vim para fazer o meu exame de rotina, não estou sentindo nada, né? Esse é o ideal. Porque ninguém quer descobrir um câncer, é óbvio, né? Mas, assim, hoje em dia, se a gente descobre um câncer num estágio inicial, a chance de cura é altíssima. Mais de 90%? Mais de 90%. E hoje em dia, com as técnicas que existem hoje, com a tecnologia que vem sendo cada vez mais utilizada, hoje a gente consegue tratar o câncer e a pessoa ter uma vida normal. Você falou que a próstata, então, ela serve para essa questão da fecundação e tudo mais. Isso, de reprodução. Reprodução. Agora, então, se ela não tem mais utilidade depois dos 50 anos, se ela não vai ser mais usada, a pergunta da Célia é cabível? Há possibilidade de fazer a retirada para não ter problemas? É uma pergunta muito interessante e isso já tem sido estudado, assim, ó. Hoje ainda isso não é recomendado, né? Eu acho que o clássico que todo mundo se lembra disso foi de uma atriz que fez a mastectomia, né? Angelina Jolie, foi. Que ela fez a mastectomia bilateral, tirou o seio dos dois lados por conta de um histórico familiar. Foi. E um estudo genético. Então, ela na época fez um estudo genético que mostrou que ela tinha alteração genética que muito provavelmente levaria ela a ter um câncer. Isso para a próstata ainda não é recomendado, mas eu imagino que é um caminho. Em algum momento isso vai chegar nesse estágio, sim. Ah lá, Célia já está pensando lá na frente, Célia. Bom, quem pode desenvolver o câncer de próstata? Tem como a gente saber? Assim, ó, o principal fator, na verdade, é o histórico familiar, tá? O histórico familiar aí, para quem tem na família, já deve tomar muito mais cuidado. Não é que vai ter, tá? Mas a chance aumenta em relação a quem nunca teve na família, tá? E assim, em geral, os fatores, a gente fala que o câncer ele é multifatorial. Então, a pessoa tem uma alteração genética, uma predisposição, e aí tem os fatores ambientais, né? Que para quase todos os tipos de cânceres que existem, é praticamente igual. Ou seja, sedentarismo, obesidade, tabagismo, né? Cigarro, consumo excessivo de bebida alcoólica, consumo excessivo de gordura, né? Gordura animal. Então, assim, em geral, esses são os fatores de risco que estão associados ao aparecimento do câncer. 439-9952-0380. Tem mais pergunta de telespectador. Vai mandando aqui pra gente. Vamos ler? Vamos ler mensagem aqui de telespectador. Mensagem do Marco Antônio. Olha lá os homens assistindo ao nosso programa. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada pela audiência. Beijo pra vocês. Boa tarde, eu tenho 59 anos, eu faço exames anualmente desde os 50 anos. Muito bem. Um abraço ao doutor André, meu urologista há muitos anos, Marco Antônio, olha lá. Seu paciente. Que legal, gente, que bom. Vamos lá, Idazima. Josimar, 45 anos, não fez ainda. Se tirar a próstata... Ah, para de ter ereção? Meu esposo perguntou. Idazima, essa pergunta do seu marido, do Josimar, é muito comum, tá? Muitas pessoas fazem essa pergunta e muitas pessoas têm medo. Ah, eu não vou porque se eu tiver que retirar, se eu fizer cirurgia, eu vou ficar impotente. O doutor vai responder. E aí, doutor?
Assim, eu até acho que muita gente acaba deixando de procurar por conta Por disso, isso, né? né? Porque, assim, fala, se eu descobrir, aí eu vou tratar e minha vida vai, vamos dizer, vai acabar, né? Então tem esse preconceito. Então foi o que eu disse, assim, ó, se você faz o diagnóstico num estágio inicial, a gente consegue, além de curar a doença, preservar as estruturas que tem ali ao redor da próstata, que é para manter a função do homem, né? A ereção. E também a questão urinária, que o homem consegue manter a continência, que a gente fala que é conseguir segurar a urina. Se a pessoa deixa para fazer um diagnóstico mais tardio, já uma doença um pouco mais avançada, às vezes você precisa fazer uma cirurgia um pouco mais extensa e mexe mais ali nas estruturas, vamos dizer. Então isso aí aumenta daí o risco de você ter esses problemas. Então, assim, aí entra ainda mais essa questão de você fazer o diagnóstico precoce, de você conseguir curar e manter todas as funções normais do homem. Então, assim, não é uma coisa assim, fez a cirurgia, nunca mais vai ter ereção, de forma alguma. Tá. Hoje em dia, com as técnicas que a gente tem, a gente falou, por exemplo, da cirurgia robótica, a gente consegue hoje fazer a cirurgia e o homem manter a função normal dele. Perfeito, perfeito. A nossa equipe, ela foi às ruas saber se os homens estão com os exames em dia. Vamos ver? Já fez exame de próstata? Ainda não. Por que ainda não fez? Não deu tempo ainda. Mas já vai fazer, se Deus quiser. Não é uma desculpa, não. Não. A gente vai fazer. Perder o medo e... Eu vou fazer esse mês agora. Cada 6 meses eu faço, né? Check-up completo. Cada 6 meses. Não. Por que ainda não fez? Eu fiz o outro. Fiz o outro. Mas por que não faz o exame de toque? Já não gosto. Ai, gente, não tem que gostar. Você acha que nós mulheres vamos ao médico fazer Papa Nicolau, fazer mamografia porque a gente gosta? Não é questão de gostar, né? É questão da gente se cuidar mesmo. 439-9952-0380. Vamos para mais mensagem de telespectador, gente. Boa tarde. Qual é o índice normal do exame PSA? Paulo de Londrina. Tenho 56 anos. Olha, doutor, já tem gente que fez exame aí e já está querendo saber. Essa pergunta é extremamente importante, porque assim, o PSA, se vocês forem olhar, todo mundo que faz o exame, no laboratório, no exame, vem escrito lá, PSA normal abaixo de 4, tá? Na verdade, assim, esse valor de 4 aí é um valor assim que a gente fica um pouco mais alerta, mas o PSA abaixo de 4 não quer dizer que o exame é normal, tá? Então, assim, muita gente faz o exame, faz às vezes o exame por conta, a pessoa vai no laboratório, quero fazer o PSA. E faz e olha em casa, 2,5, tá normal, e esquece, não vai mais atrás. Isso, assim, não existe, tá? Isso eu acho que é uma mensagem, assim, extremamente importante para não ficar com essa ideia de que o PSA abaixo de 4 é normal. Não é assim que funciona, tá? Precisa do médico interpretar o exame. Para cada pessoa, para a idade, pelo tamanho da próstata, vai ter um valor adequado. Doutor, para a gente encerrar, deixa seu recado para os homens que estão assistindo a gente, para as esposas também que estão tentando convencer os homens de irem. Como falar sobre isso em casa? Deixa esse recado. Eu acho que é um cuidado, né? Acho que assim, eu atendo muitos homens que vão, na verdade, porque a mulher agenda o exame, tá? Mesmo? A maioria, até eu vou dizer. Sim, vai falar, minha esposa marcou o exame para mim. Então, acho que assim, é um sinal de cuidado aí da família, né? Da esposa, né? E é um exame assim, o exame do toque especificamente é um exame que não leva 10 segundos, é um exame totalmente indolor. Nem sempre também é necessário, Nem né? toda vez vai ser necessário, aí vai depender de alguns fatores. Assim, em geral, é recomendado que se faça o exame, tá? Em geral, é importante fazer. Mas mesmo que não sinta nada, assim, o recado eu acho assim, não espere você sentir, ter um problema para procurar. Procure e fala, olha, vim fazer meus exames de rotina e não estou sentindo nada. Esse é o ideal. Doutor André, obrigado. Foi um Obrigado prazer você, foi um recebê-lo, prazer, tá, foi meu. gente?